Josué, capítulo 1. Aqui o Josué, né, irmãos, ele termina, obviamente, depois de Deuteronômio. E como é que acaba Deuteronômio? Com a morte do Moisés, né? Aí, óbvio que as partes finais de Deuteronômio não foi Moisés que escreveu, né? Morto não escreve. Então, alguém escreveu ali. Talvez foi até Josué, né? Então, acabando o livro de Deuteronômio e começando o livro de Josué, dá mais ou menos um mês. Amém? E o que o povo fez, pastor, nesses um mês, 30 dias, né? Ele chorou, ele fez luto pela morte do Moisés. Não é verdade? Então, imagina só, né? Devia com certeza ser muito querido pelo povo, né? Muito querido por Josué, porque ele ficou no mínimo 40 anos andando junto com Moisés, não é verdade? Então, a gente entende, e você vê que Deus deixou esse tempo, de 30 dias de luto, 30 dias de choro, para ver, como, não é mensagem para hoje, para ver como Deus ele respeita, não é verdade? Às vezes quando uma pessoa morre, o que você pode falar para alguém que perdeu um familiar? Não tem o que falar, não é verdade? Nós ainda que somos crente, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, fala o que é para nós falar um para os outros quando aquela pessoa é de Jesus, na verdade. Lá está a mensagem, mas chegou uma hora que Deus viu que o povo não ia se levantar. E Josué, como a gente já falou, seria o sucessor do Moisés, e o povo não ia para frente. Até que chegou então a hora que Deus lhe, não, vou ter que, deu, acabou, né? Teve o tempo de chorar, agora acabou. E aí então começa o livro de Josué, assim, Josué 1, fala assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, como eu falei, esse depois é que foi 30 dias, né, que o povo ficou chorando. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: 2. Moisés, meu servo, é morto. Então foi bem direto ao ponto, né? Não tem mais o que fazer, amém? Até porque eles lembram que Deus escondeu o corpo de Moisés, né? A gente não sabe onde que estava. Então, olha, entendeu, Josué? Acabou, Moisés não vai voltar. Não é igual aquela vez que eles ficaram lá 40 dias no monte lá esperando, não. Ele morreu, não tem mais volta para ele. Moisés, meu servo, é morto. Aí fala o quê? Levanta-te, pois, agora, passe-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Então Deus falou assim, entendeu? Ele não volta mais, né? Como eu falo, a gente tem que ser grato pelas coisas boas do passado, com certeza, né? Tem muita coisa boa, muitas pessoas, muitas coisas que a gente vivenciou boas, mas isso não pode prender a gente, né? Não, naquela época, eu falo aqui até mesmo da pandemia, não, a maioria das igrejas da graça, né, antes da pandemia, bom, estavam tudo cheio, a maioria, né? Aqui também deve estar, mas a maioria estava, irmãos. Acabou a pandemia, a maioria não voltou a ser o que era antes. Uma que outra até voltou, mas não voltou, né? Às vezes tinha igreja que eu passava, igreja que eu passei, e de manhã dava 200 pessoas no domingo de manhã, né? Dava 200 pessoas, como é que está lá, pastor? Talvez não, se passa de 100 ainda é muito, né? Então, quer dizer, cadê o povo? Né? É que uns se desviaram, uns faleceram, né? Mas não morreu todo mundo também. Mas também a gente não pode ficar agarrado àquele tempo, não é verdade? Né? Ah, não, naquela época que tinha o grupo de louvor aqui, uns viajaram, uns foram de cidade, que eu digo, né? Uns às vezes trocaram na bênção, trocaram de ministério, uns infelizmente se desviaram, vai ficar agarrado, não, naquele tempo atrás, não é verdade? Não, passou. Mesma coisa com os filhos, né? Ai, que saudade dos meus filhos. Irmãos, eu não tenho saudade dos meus filhos, das minhas filhas, no caso, pequenas. É óbvio que eu amava elas bebezinhas, né? Ainda mais o dele, que era mais cheirinho assim, cheio de bobinha, ninguém tem coisa boa de morder. Né? Mas passou. Eu tenho que entender, né?
que agora ela está com 16 anos, né? E a mesma coisa, assim como eu cresci, deixei a casa dos meus pais, e ela vai fazer a mesma coisa, as duas, né? Então quer dizer, não posso ficar lá me agarrando, né? Ai, que coisa, que saudade quando eu era bebê. Para. Não, eu tenho uma boa lembrança. Agora é uma adolescente de Jesus. Um dia vai ser uma mulher, as duas, na verdade, né? Então, não pode ficar agarrado, amém? Não pode ficar agarrado. Nem para aquilo que é bom e também nem para aquilo que é ruim. Né? A pessoa está com 40 anos aí, eu estou com um trauma lá de fizeram bullying comigo quando eu tinha 10 anos. Poxa, mas não deu para mudar ainda, não deu para buscar Deus. A palavra fala que Jesus limpa, Ele conserta, né, os feridos de coração. Amém? Passou, acabou. Não, mas eu lembro como fosse hoje. Eu preguei o que quarta-feira passada? E não lembro, deveria lembrar. Eu digo, né, que facilidade dessas bestas, não digo que você é besta, né? Essas bestas de lembrar coisa ruim e esquecer coisa boa. Não digo que você é besta, está amarrado em Jesus. Né? Eu digo esse tipo de gente, né? Não digo que você é. Né? Aí ele esqueceu. O que eu preguei domingo? Não lembro. Devia lembrar. Né? Agora o que te falaram em 85? Eu lembro, pastor. Era um outono, uma tarde assim, nublada. Vai tomar banho. Jesus liberta, irmão, Jesus restaura. Né? Então, teve o tempo do chorar, no caso aqui, né? Teve o tempo de se lamentar. A gente entende, não? Com 40 anos junto com Moisés. Então, deu para entender agora que o Moisés não volta mais. Tu deu para entender que ele não volta mais, mas o meu plano de colocar o povo em Canaã, isso não mudou. Tu entendeu, Josué? Que agora é tu quem tem que te levantar e fazer eles tomarem posse da bênção. Amém? Então tem que ser assim também, né? Agora, como eu sempre digo, é o tempo da gente se consagrar a Deus. Já passou o tempo do Moisés, do Josué também, do Davi, do Daniel. Já passou, não é verdade? Então agora a gente tem que se levantar, né? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Amém? Então ele tinha que assumir o chamado dele, né? Ele tinha que entender que agora era ele quem iria fazer o povo. E até foi por isso mesmo, na verdade, irmãos? Porque qual foi o motivo de Deus levantar o Moisés? Foi exatamente esse, foi ele tirar do Egito. Claro que os 40 anos eles andaram porque eles murmuraram, né? Mas esse não era o plano inicial. E depois colocar em Canaã, não é verdade? Então Moisés só foi o que foi na vida do Josué por causa do quê? Deus tinha um chamado para o povo de Deus. Mas morreu Moisés, como o pregador falava, né, famoso, né? Deus enterra seus obreiros, mas não enterra sua obra. Então a obra continua. Não, né? Tem que continuar. Amém? E aqui, agora eu vou continuar falando aqui no 13, ó. Eu vou tentar pregar até o final hoje, aqui, até o 9. Aí o 13 fala assim, Deus está falando com Moisés, né? Eu estou parando, com José, eu estou parando para pregar, mas Deus foi falando, amém? 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então Deus já tinha falado isso a Moisés, e diz agora a bênção, ela passa para ti. Moisés morreu, mas eu não morri. Então eu vou começar a ser contigo. Vai ter que começar agora a colocar a planta do teu pé. Ou seja, ele tinha que caminhar, tinha que agir, né? Tinha que fazer, tinha como pregar o domingo, né? Lavrar a sua terra, né? Tinha que granjear outros com juros, né? Com seus talentos, tinha que fazer alguma coisa. Amém? Então você vê que ele estava falando para ele andar, para ele fazer alguma coisa, para ele se mexer. Mas dentro do que, pastor? Dentro de qual? Aí vamos ler o 13, depois o 4. Ó. Todo lugar que pisar pelo vosso pé, eu vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Mas ele vai falar o que ele estava dado. Ó. 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus
e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Amém? Aqui está falando geograficamente, né? Porque a promessa ali era uma promessa geográfica de uma terra que existia, existe na verdade, né? Embora não é tão grande como hoje Israel tinha no passado, existe. E ele falou, ó, é dentro disso que tu vai colocar o teu pé, né? Ou seja, eu só vou te dar aquilo que eu te coloquei o limite. Amém? Então, Deus, eu posso tudo naquilo que Ele me fortalece. Ok, eu posso tudo naquilo que Ele me fortalece. Então, o contrário é verdade. E naquilo que Ele não me fortalece, pastor, eu não posso. Então, Josué não tinha autorização para sair conquistando a terra que ele quisesse. Não, ele tinha que andar nos limites, embora era muita terra, né? E depois, mais tarde, ele fala, muita terra ficou para conquistar. Então, o limite que Deus colocou, não era qualquer coisa não, né? Então, ele teria que andar, mas dentro do quê? Dentro do limite que Deus colocou. Amém? A mesma coisa somos nós. Pastor, mas Deus não estabelece limite? Irmãos, já na criação do mundo, na criação do homem e da mulher, antes de entrar o pecado no mundo, já não tinha limite? Claro. O Adão podia tudo? Adão não podia sair voando, porque Deus não fez homem para voar. Ele inventaria talvez outras coisas para voar, mas voar de si mesmo não voa. Amém? Não é verdade? Então você vê que lá na criação do homem, e da mulher também, né? Mas primeiro foi colocado o homem no mundo, ele podia dominar sobre o que Deus falou. Amém? Sobre os animais, era para sujeitar a terra, enfim, né? Ele podia tudo que Deus deixou. Amém? Só não podia o quê? Comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quem criou a árvore, pastor? Não foi o diabo, foi Deus. Porque aquela árvore era para mostrar que o homem não estava com Deus apenas como um robô. Que ele poderia a qualquer momento o quê? Negar Deus. E o cabeção foi lá e fez exatamente isso. Só tinha uma coisa. E ele conseguiu quebrar. Que coisa, não? Já preguei aqui, não, mas se você vai ver lá em Gênesis 1, Gênesis 2, até mesmo antes de falar que aquela árvore ele não poderia falar, que Deus frisa, ele fala o quê? Todas as árvores, todas as verduras, né, vocês podem provar livremente. Amém? Então, até mesmo ele fala assim, essa tem uma aqui que tu não põe a mão. Deus falou assim, mas tem muitas que você pode fazer. Então, Deus ele vai estabelecer limites, na verdade. Deus ele vai colocar ali para o homem o que pode e o que não pode. Isso nós chamamos o quê? De obediência a Deus. Qual foi o ser, entre aspas, né? O ser humano mais perfeito? Só teve um, na verdade, né? Cada um pecou. O Senhor Jesus. Amém? Claro que ele era Deus, né? Mas ele estava ali como homem. Ele foi o mais perfeito. E ele foi o mais o quê? Também foi o quê? O mais obediente e o mais dependente de Deus. E ele era triste? Não, com certeza não. A pessoa, ela não se dobra para Jesus, né? Não vou ser feliz. Quantas pessoas às vezes não se firmam, né? Como eu falei, até vem na igreja, mas ele, né, gosta da mensagem, mas quando tem uma coisa que toca nela na ferida, muitas vezes a pessoa não. É igual o Herodes, né? Que mandou prender João Batista e gostava de ir lá ouvir ele. Gostava, a Bíblia fala que Herodes gostava de ouvir João Batista. Mas quando o João Batista falava, né? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Eu vou embora. Não é verdade? Mas ele não mandou matar João Batista. Quem mandou foi matar quem? Foi Herodias, né? Que fez lá. Ele, com muita tristeza, diz a Bíblia, porque ele tinha feito uma promessa, né? Ele mandou decapitar o quê? O João Batista. Senão ele não teria matado o João Batista. Mas também estava na cadeia. Não te solto, mas também não te mato, né? Gosto de te ouvir pregar, mas só não fala do meu pecado. Ele sabia, não é verdade? Então Deus vai colocar limite para a gente. Amém? Pastor, e hoje, espiritualmente falando, onde é que está o nosso limite? Com certeza não o nosso limite, que eu já até preguei isso aqui uma vez, né?
Está de Gênesis até Apocalipse. Não podemos sair dali nem para mais. Amém? Né? Já é difícil conquistar tudo. Né? Aí eu vou precisar coisa de fora. Não precisa. Né? Não precisa de nada fora da palavra. Mas tu vai ter que botar o pé. Mas tu vai botar o pé no quê? Naquilo que eu estou te dando. Eu vou dar para vocês, é de vocês. Mas esses são os limites. Vamos falar que não era pouca coisa, era muito terra. Né? Isso aqui que tem que fazer. Então também tem aquela ação. Né, moço? E aí o versículo 5 fala assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só. Não te deixarei e não te desampararei. Amém. Né? Então, de novo, ele falando: Moisés passou, mas eu não passei, agora eu vou ser contigo. Né? Então, se ele falar que ninguém vai se suster, quer dizer que ele teria o quê? Pastor, era botar o pé e a terra já era deles. Algumas vezes não, tinha gigantes. Amém? Então, se eu pregar semana que vem, você já pode ver que ali em Josué 2, quando os espias vão falar com a Raabe, né? Desde que nós ouvimos de que Deus abriu o Mar Vermelho e que ali o que Deus fez com os egípcios, o coração dos homens se derreteu. Tipo assim, eles estavam apavorados de medo dos gigantes e não entraram em Canaã. E os gigantes, as pessoas grandiosas de Canaã, apavorados, fazia 40 anos. Então, quer dizer, uma geração contou para outra, que contou para outra, que contou para outra, e todo mundo apavorado com medo daquele povo. Quer dizer, né? Um com medo do outro. Como é que pode, né? Eita, então não precisava de ter perdido a terra de Canaã, estavam tudo com medo deles, na verdade, mas o povo não sabia disso, pastor. Pois é, né? Mas vai ter lutas, amém? Vai ter lutas, né? Pastor, a minha vida vai ser só um mar de rosas. Como eu falei, irmãos, comparado a como a minha vida era antes de Jesus, se eu falar que não é um mar de rosas, eu sou mentiroso. É uma bênção, sim. Eu sempre digo, né? Nem no meu dia mais feliz, o que eu achava que era, né? Sem Jesus, né? Eu tenho tanta paz como no meu pior dia com Jesus. Amém? Porque eu sei que eu tenho o quê? A presença dele, eu tenho o cuidado dele. Amém? Eu sei que eu não estou livre de passar por lutas, né? Mas lá o Salmo 46 fala, né? Que o Senhor é o refúgio, né? É o socorro bem presente na hora da noite. Né? E você vê que às vezes a pessoa, como eu falei, quando ela está bem, nossa, né? Parece um canarinho, vem voando para a igreja, né? Aí quando eu estou, mas agora que eu estou com luta, que eu vou precisar buscar Deus também, amém? Pastor, estou desanimado na igreja, estou passando por problema. Eu não entendi o que problema tem que vir com vir na igreja, não. Agora é que eu vou ir, se o diabo me incomodar, eu vou mais explorar no dia. Né? Não, se levantou uns problemas, não tenho força nem para orar. É a mesma coisa que falar, né? Eu estou sujo, não tenho força nem para tomar banho, mas o banho é que vai fazer eu limpo, não é verdade? Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas, como eu falei. É esse o cuidado que eu tenho que ter. Por isso que eu ouvi, né? Quando eu falei de segunda mensagem, a segunda mensagem é só vitória, só vitória. É cabeça e não calma, é só bênção, é só vitória, só vitória. Não é verdade? E algumas pessoas acabam achando que é só isso. Primeira luta que passa, já desmorona. Não é verdade? Eu falava, tem gente que às vezes é quase, né? Deu dor de barriga. Você deve estar em pecado. Confessa que tem coisa escondida aí. Né? Até o dia que o pregador que fala isso tem dor de barriga. Não, aí no caso ele é provação. O diabo está furioso, irmão. Vamos orar. Que legal, né? Que legal, 2 pesos medidos, né? Para com isso, irmão. Então não. A gente vai passar por dificuldades. Né? Jesus falou, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Deus falou, ninguém vai se suster. Então quer dizer, vai se levantar, né, lutas, né? Mas ele falou o quê? Estranho de todo dia da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te
Mas Josué não teve derrotas, pastor? Mas se você vai ler o livro de Josué, sempre que o Josué e o povo foram derrotados, eles erraram em não consultar Deus, né? Então Deus não tem culpa, como eu falei, Deus não tem culpa do meu problema, Deus não tem culpa do meu sofrimento, Deus não tem culpa, né? Então, ele te entender, a minha presença, o meu cuidado vai estar contigo, né? Eu vou estar contigo, não vou desamparar vocês, não te deixarei, nem te desampararei. Que bênção, né? Isso aqui é muito lindo. E é para nós, né? Não era só para Josué, não. Depois lá em Hebreus 13 isso que repete. E aí? Ele vai falar agora assim, ó, 6. Depois de falar que ele estava com ele, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo é coragem, né? Tenha coragem, tenha bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra a que jurei a seus pais que lhe daria. Glória a Deus, né? Então aquilo que nós pregava na mensagem do domingo também, que a capacidade não foi só segundo o que eles tinham, mas também o que viu que eles poderiam ter, não é verdade? E que o único que enterrou o talento foi o que teve o quê? Medo. Ah, mas os outros não papearam igual aquele que papeou. O que papeou, tá tudo trovador, que trovou. O senhor é muito duro, o senhor é muito rígido. Aí eu tive medo, aí eu escondi, e não sei o quê. Na verdade, ele foi chamado de servo mau e negligente. Depois assim, ó, por quê? Porque na verdade ele errou ali, né? Então ele foi o único que viu o senhor como um mal. Os outros não falam nada disso. Então ele não era, não. Primeiro que aquele senhor ele representa Deus. Então Deus não é mal, Deus não é injusto, né? Mas aquela visão distorcida ali, na verdade, irmãos, fez com que ele enterrasse o talento, na verdade. Então eu já preguei aqui que Deus não manda, seja forte. A Bíblia não fala isso. Sempre Deus falou que a minha presença está contigo. Amém? Já preguei isso aqui lá em Êxodo 33, né? Que Moisés falava, Senhor, se a tua presença não for com a gente, não nos faça sair daqui. É como se ele falasse, né? Eu prefiro o deserto contigo do que Canaã sem o Senhor. E ele fala o quê? A minha presença vai contigo para te fazer o quê? Lembra dessa palavra? Para fazer o quê? Descansar. Eles estão muito no versículo da Bíblia, né? Para te fazer descansar. Lá no Salmo 23,4 é o quê, irmãos? Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele fala, não temerei. Tá, mas por quê? Ele fala, porque tu estás comigo. Então a coragem não é eu que decido ser forte e corajoso, né? Não, você não é, moço, como eu falei, isso não é coach. Eu falei, quantos pregadores deixam de pregar agora para ser coach? Né? Coach só lê uns livros lá de psicologia, de autoajuda, de poder da mente, aí tu fala. Se Jesus amado, a palavra de Deus já é tudo isso que a gente precisa. E ela levanta nós de uma forma espiritual. Amém? Não é verdade? Ela levanta de uma forma espiritual, que é a melhor que tem. Aí a pessoa fica trocando, né, Jesus por filosofias e besteiradas e que sem pé nem cabeça, né? Não precisa. Então, aquela presença ia fazer ele se esforçar, né? Aquela presença ia dar o quê? Coragem. Então eu falei, não, o antídoto do medo não é coragem, é amor. Não fala que a coragem lança fora o medo. O amor lança fora todo o... Então não é, né? Tá com medo. Não, é o amor, né? Então o que mais? Aí o 7 vai começar a falar assim, ó, lembra? Deus estava falando com ele, irmãos. Né? Deus estava falando, ele estava ouvindo Deus. Mas Deus vai falar assim, mas nem sempre vai ser assim contigo. Eu vou te mostrar a forma, digamos, normal de eu falar contigo. Como, pastor? Pela palavra escrita. Porque ele fala aqui no 7, ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Amém? Então qual é a forma normal de Deus falar comigo, pastor? É por aquilo que está escrito, né? E ali o Espírito vai me falar. Então Deus não ia toda hora ficar aparecendo para Josué,
Mas Deus já tinha dado a palavra. Como eu falei, tem coisas que você não tem que orar, tem que ir fazer. Né? Porque Deus já mandou fazer, amém? Né? Então, e que mais? Dela, ou seja, da lei, né? Da palavra, né? Não te desvies nem para a direita, né? Não cai no racionalismo, no tentar entender com a cabeça as coisas de Deus, né? E nem para a esquerda, que já é a superstição, né? Mas, para quê? Para que prudentemente te conduzas por onde eu quero que andar, tem que andar, né? Tem que fazer. Então, era a palavra escrita, não, que Deus já tinha dado para Moisés, né? E naquela época não era muito difícil, porque seria como eu falei para você, né? Mas basicamente o que eles tinham naquela época ali seria o nosso Gênesis a Deuteronômio, amém? Pastor, se 66 livros às vezes é bom, imagina só 5, é mais fácil ainda decorar e aprender, né? Então não precisava inventar moda, estava ali o que estava escrito, né? Então eu falei, tem coisas que a gente não tem que inventar moda, está ali, tem que fazer, amém? Outras coisas que a gente vê não tem certeza, um plano, um propósito, né? Aí a gente vai consultar Deus, falar, Senhor, se for a tua vontade e tal, mas tem coisa que está escrito que não tem que nem que orar. Eu falei aqui para você, não, Jesus não orava muito não para mandar o demônio embora. Jesus não orava muito para mandar as pessoas se curarem. Ele só falava, né? E eu falei, a gente fica orando, e trovando fiado, e orando. Não, mas por que a gente não faz do jeito bíblico, na verdade? Vamos fazer do jeito bíblico. Jesus passava o quê, irmãos? Passava tempo muitas vezes o quê? Intercedendo e adorando a Deus, amém? Isso ele passava às vezes madrugadas, né? Eu estava medindo essa palavra que a gente, eu quero muito orar melhor, mas aí a pessoa acha tipo assim, eu vou orar 1 hora, a pessoa acha que 1 hora orando é ela falando 1 hora sem parar. Eles falam assim, quando eu cansado, a gente não conversa também um pouquinho, né? Não é verdade? Tem pessoas que vão fazer, mano, eu falei, eu não gosto desse tipo de, eu tenho uma bronca com isso, né? Aquela pessoa que ela fala e ela mesma responde a pergunta que ela te fez, né? E aí, pastor, esse pão? Olha, esse pão é porque você. Bom, como ia falar, esse pão. Não, eu tenho pavor disso, não gosto. Tem uma doença mental dele ser, né? Ela fala em Provérbios que quem abre muita boca tem perturbação. É demônio, né? E aí Deus, eu acho que a oração é 1 hora de oração, é 1 hora eu falando e Deus me ouvindo. Então não é oração, é um monólogo, não é verdade? Então a gente não tem, Deus, eu quero aprender a orar melhor. A oração começa a aprender a escutar melhor. Todo homem seja pronto para ouvir. Né? Então se a pessoa ouvisse mais, ela ia fazer menos orações, pastor. Não sei se menos oração, mas muita coisa errada ela não ia precisar estar orando por Deus. Ele já deu a palavra, amém? Então a oração não é só eu aprender a falar melhor. A oração também é aprender o quê? Eu ouvir melhor, né? Que às vezes já está ali aquela direção que Deus deu, amém? Né? Já está ali aquela mensagem que o Senhor me deu. Então a mesma coisa do Josué. Ele falou assim, eu não vou ficar toda hora aparecendo para ti me manifestando. Tu já tem a forma de tu me conhecer. É ali que o meu servo Moisés te ordenou. Amém? Tu não pode sair, tá? Nem para a direita, nem tipo assim, tu não está autorizado a acrescentar nada, Josué. Nem tirar, nem pôr. Né? E aí tu vai te conduzir bem. Amém? Então a mesma coisa somos nós, né? Como eu falei, hoje nós temos 66 livros da Bíblia, né? A nossa ênfase maior é sim na nova aliança, porque nós estamos na nova aliança, né? Principalmente do livro de Atos em diante, que é sim o livro de doutrina da igreja cristã, amém? Né? Não que a gente vai jogar fora o Antigo Testamento, mas é ali a nossa base, amém? Não tem que ficar inventando moda, né? Então tem que ficar na palavra de Deus, amém? Né? E nos basta, amém? Ele vai começar agora a falar pelo 8, bem conhecido esse versículo, né? Um dos mais conhecidos da Bíblia, talvez, e que é bom nós aprender também. Aí ele fala no 8, não se aparte
da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Já está escrito, agora vai botar em prática, né? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Então olha que bênção, né? Um dos versículos mais conhecidos. Também o Salmo 1 fala a mesma coisa: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, né? Que medita, né, na sua lei, muito bonito. Então é isso aí, né? Então antes, como o próprio Jesus falou depois, né? Que a boca fala o que vai estar cheio do coração. Então antes dele falar, ele tinha que o que? Meditar. Já falei o que é meditar, não, mas é você ler, né? Primeiro você estava naquela leitura do texto, para conhecer o texto. Depois você vai meditando, você vai comendo aquela palavra, amém? Você vai comendo, vai se envolvendo com aquela palavra, vai colocando para dentro, amém? Vai colocando para dentro, vai passando tempo com a palavra de Deus, e aí a boca fala que o coração está cheio. Mas como eu falei também, não chegar aqui não, né? Aí a cada 15 versículos, é só para vocês verem como eu olho para mim, como eu conheço. Eu não gosto, né? Para com isso. Deus sabe o que a Bíblia diz. Não precisa ficar falando para ele o que a Bíblia diz. Deus sabe, né? Então não é isso, mas é de uma forma o quê? Natural. Amém? Como eu falo, é ser crente sem fazer força. Amém? É ser espiritual sem se esforçar para parecer espiritual. Se tu é, tu é. Amém? Se tu é, tu é. Ele vai aparecer. Se é, o coração está cheio, a boca vai falar. Não adianta, né? Não tem que fazer aquele esforço. Amém? A gente até se incomoda, né? Talvez alguém está em casa, né? Às vezes você não consegue pregar, você vai pregar um lugar, e vai falar, aleluia! Não, fecha a boquinha mais baixinho um pouquinho. Aleluia! Sabe? Aí aquela pessoa, nossa, né? Até atrapalha os outros, na verdade, até atrapalha os que estão meio perto, assim. Mas porque a pessoa quer mostrar, vocês já viram como glória a Deus alto? Olha, até atrapalha. Aí depois você vai atender aquela pessoa com a vida toda desgraçada. Assim, não tem jeito, não é o espiritual, né? Mas é que não é. A pessoa ela quer se parecer, amém? Pegue um bandido lá da cadeia, o pior de todos, né? Dá um trato no visual dele, bota um terno e uma gravata e ensina a falar aleluia, glória a Deus. Né? E vai falar assim, esse deve ser crente. Mas por quê? Por causa do terno e gravata? Por causa da Bíblia embaixo do braço? É isso? Que tem aquele estereótipo, né? Não quer dizer que a pessoa é, amém? Então, não é isso, né? Como eu falei, ele ia falar porque ele ia meditar. Ele ia fazer porque ele ia o quê? Meditar. Já está dentro da pessoa, amém? Claro que é de uma forma espiritual, mas o que, moça? Mas é de uma forma o quê? Que parece quase natural. A pessoa é crente sem fazer força, amém? A pessoa é de Jesus sem ficar tentando chamar atenção. Ela é, né? Aquilo está brilhando dentro dela em nome de Jesus, amém? Não tem que se esforçar muito para parecer espiritual. Não precisa, só seja, né? E as pessoas vão notar isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Né? Até lá em... Dá para nós abrir, deixa eu marcar lá em Deuteronômio 17. Um pouquinho para trás. Quando... Embora Deus nunca quis, né, que reis dominassem o povo dele, ele deixou escrito caso um dia o povo quisesse rei. Então provavelmente você vê que é uma vontade permissiva, né? E ele vai falando várias regras para que um rei se levante. Então, depois você pode ler do Deuteronômio 17, do 14 em diante, né? E a gente usa muito isso na época da eleição, né? O povo não votar em qualquer pessoa, né? Não votar naquela pessoa que às vezes tu coloca ela lá, ela vai combater contra a tua fé depois. Não é verdade? Então a gente usa muito esses versículos aqui
E é bíblico, né? Desde o 14 você pode ler. Mas ele vai falar aqui no 18, Deuteronômio 17, 18, fala assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro. No caso, aquele livro é um rolo, não? Né? Antigamente era um rolo, né? Do que está diante dos sacerdotes levitas. Para quê? 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua. Viu Deus ensinou a gente meditar todo dia? É todo dia. Né? Deus fala a quantidade que tem que ler? Não. Se alguém disser que tem, é mentira. Se alguém falar que tem a quantidade certa de oração por dia, a quantidade certa de leitura bíblica por dia, a quantidade certa de jejum, de duração, bom, tudo isso é coisa da cabeça da pessoa. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia manda fazer, mas não fala quanto tem que fazer. Amém? Né? Então, isso é conversa entre elas. As pessoas querem inventar coisa aí que nunca teve na Bíblia, né? Então, tem que ler. Amém? Tem que ler. Ah, é um capítulo, é um versículo, é uma frase, sei lá, tem que ler. Todo dia da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor. Amém? Viu? Aquela palavra, ó. Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. E que mais? Para guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos. Viu que Deus nunca falou, irmãos, e nunca desejou que a palavra ensina só teórica, a Bíblia diz, blá, 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 blá. Deus sempre está ligando, temos a prática, amém? Por isso que eu falo, né? O evangelho se prega falando e vivendo. Por isso que eu falava antes, o crente, ele é, não tem que forçar, ele é, ele parece, Deus mostra, tem que se esforçar, não, ele é, né? Então, e olha só, o que mais, versículo 20, por isso que muitos reis até se perderam por não cumprir isso aqui, ó. 20, ó. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Está vendo isso? E não se aparte do mandamento. Olha só, nem para a direita e nem para a esquerda. E para quê? Para que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. É a mesma coisa que Deus falou, né? Vamos voltar lá para Josué 8. Ele fala o quê? Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. A Bíblia falou assim, ó, guardar a palavra vai te trazer sucesso. Né? Vai te ensinar a não também ensoberbecer. Né? Ou seja, né? Não se achar mais do que ninguém. Tem alguns dons, tem algumas lideranças, tem alguma coisa que às vezes vai aparecer mais, com certeza, amém? Mas a gente não pode, né? Quando fala, foca muito no o maior é abençoado pelo menor. Mas também Jesus falou o quê? Que quem quiser ser o maior, sirva o menor. Que quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Essa segunda parte ninguém fala, ou seja, tem que ter um equilíbrio. Eu também não vou achar que eu não preciso de liderança, né? Precisa, Deus me coloca, mas também não vou achar o quê? Que como a liderança também o quê? É só servir, é mutuamente. Todo dom que Deus dá para nós é para servir aos outros, tá vendo? Não é para nós, não é igual lá no mundo, né? Que a pessoa quer ser um líder, né? Que a pessoa quer crescer, que a pessoa quer se destacar naquela empresa, naquele trabalho, tal, né? Para ser, para mostrar, para ter sucesso, blá, 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 né? Não, isso é um sucesso do mundo, amém? Para Deus o sucesso é o contrário, né? O sucesso do reino ele é diferente, amém? Isso era lá para o rei, em Deuteronômio, isso aqui era para Josué também, em nome de Jesus, amém? Então é as duas partes, né? O maior abençoa o menor, com certeza. Mas o menor, né? O maior abençoa o menor, mas também o quê? O maior serve o menor. Amém? A gente frisa muito na primeira parte, eu tenho bronca com isso. Né? Tem que ser dos dois jeitos. E aí? E para terminar depois de tudo isso, nós vamos fazer oração. 9. Não te mandei eu? Esforça-te
E tem bom ânimo, amém? Né? Fica forte, tenha coragem. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, olha, ele fala o porquê, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém? Depois vocês podem ler o resto, tá? Eu não vou continuar aqui, quem sabe outra hora eu continue, mas por onde quer que andares, amém? Josué foi perfeito, pastor? Eu falei, no mandamento, quando ele andava, ele sempre acertou. E depois, pastor? Depois, né? Ele fez coisas erradas, com certeza, né? Mas porque não consultou a Deus, né? Mas aqui Deus está encorajando ele na palavra em nome de Jesus, amém? Então vamos parar aqui, como eu falava, né? Então nós também temos a nossa missão, com certeza, né? E essa missão é, primeiramente, ter um temor a Deus. Temor não é medo, né, irmãos? Temor é respeito, mas é um medo bom, digamos assim, né? E também entendendo que nós somos servos aí de Deus para pregar a palavra de Deus, né? Não, pastor, eu já preguei. Se a pessoa lá quer ir para o inferno, ela que vai. Não, né? Todo mundo quer ir para o inferno sem Jesus. Não, Deus não quis. Deus mandou o filho dele, né? Então não cabe a mim mandar ninguém para o inferno. Minha parte é pregar o evangelho em nome de Jesus. Nossa parte, né? Assume o nosso chamado, amém? Então vamos parar aqui. Deus abençoe você de casa.